A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Gênesis 6, verso 3, 13, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os farei com a terra. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O verso 3 do capítulo 6 faz parte da história do dilúvio, quando Deus decidiu destruir a humanidade por causa de sua maldade. Porque ele também é carne, refere-se à corrupção moral e espiritual da humanidade na época. Meu espírito, refere-se ao Espírito Santo de Deus, não contenderá com ele para sempre, significa que Deus não toleraria a maldade humana indefinidamente e que haveria consequências para a rebelião contra ele. Deus limitou a vida humana a 120 anos como um sinal de sua misericórdia, permitindo que as pessoas tivessem tempo suficiente para se arrepender e buscar a Deus. A limitação da vida humana a 120 anos pode ser vista como uma preparação para o dilúvio, quando Deus decidiu destruir a humanidade. Algumas pessoas na Bíblia viveram mais de 120 anos, como Matusalém, que viveu até os 969 anos. A limitação da vida humana a 120 anos foi uma regra geral, mas Deus pode ter permitido exceções em casos individuais. Gênesis 6:3 aponta para a necessidade de arrependimento à salvação em Jesus Cristo, que oferece vida eterna para aqueles que creem nele. No verso 3, podemos aprender também que a maldade humana tem consequências e que Deus é misericordioso, mas também justo em lidar com o pecado. Já no verso 13, a mensagem de Deus para Noé foi clara e severa. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Mas o fiel leitor da Bíblia também fica impressionado com a graça do Criador do universo, que, não devendo nada ao homem, depositou sua confiança em Noé. O período de 120 anos de graça de Deus agora estava completo. A destruição pelo dilúvio viria, e não poupou o mundo antigo, segundo Pedro, capítulo 2 e verso 5, em distinção do mundo presente que agora existe, que era, por assim dizer, formado novo do mundo feito do que tinha sido destruído no dilúvio. A Vulgata Latina verte assim o mundo original e a versão etíope o primeiro mundo, e designa os antigos habitantes do mundo, como era no princípio, antes do dilúvio, que, sendo iníquos, não foram poupados por Deus, mas tiveram um justo julgamento infligido sobre eles. Mas guardou Noé e 7 pessoas, não o oitavo desde Adão, como se fala de Enoque, que é dito como sendo o 7º depois dele, Judas 1,14, porque ele era o 10º, nem deve ser lido com a seguinte cláusula: o 8º pregador da justiça, mas eles eram 8 pessoas, ou ele que era um dos 8 que foram salvos do dilúvio, 1 Pedro 3,20. Portanto, a versão etíope, ao invés de paráfrase, verte: fez permanecer 7 almas com Noé, a quem ele salvou. Um pregador da justiça de Deus em todos os seus caminhos e obras, e em caso dele devesse destruir o mundo por um dilúvio, como ele tinha ameaçado, e da justiça moral e civil entre os homens, tanto por palavras, durante a construção da arca, e por obras, pelo seu próprio exemplo em sua vida justa e conduta, e da justiça da fé, ou de Cristo, pela qual ele foi justificado e da qual ele era um herdeiro,
Hebreus 11, 7. Os judeus dizem que Noé era um profeta e eles também o representam como um pregador e até mesmo nos diz as mesmas palavras que ele usava em suas exortações para o mundo antigo, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e obras, para que as águas não venham sobre vós e decepe toda a semente dos filhos dos homens. Mas embora Noé, um pregador da justiça, fosse salvo, os falsos instrutores não poderiam esperar da vingança divina, quem são apenas transformados como ministros da justiça, mas em verdade são ministros da injustiça, opositores da justiça de Cristo, e vivem vidas injustas e conduta, e assim o fim deles serão de acordo com suas obras. Trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, embora aqui de fato signifique um inteiro mundo de homens iníquos, apenas uns poucos foram preservados. Isto expressa tanto a maldade dos homens daquela geração, a imaginação dos pensamentos de cujo coração era continuamente má, e de cujas vidas estavam cheias de impureza, violência, rapina, opressão, injustiça e corrupção de todos os tipos, e igualmente o maior número deles foram destruídos, um mundo inteiro deles foram aniquilados, e ainda assim não os impediu a ira de Deus, mas serviu para incitar cada vez mais. Portanto, os falsos professores e os seus seguidores não deviam esperar serem edificados pelo grande número deles, ou esperarem ser escondidos do castigo, como um mundo de homens descrentes, porque a maldade deles era grande, e assim Deus imediatamente os varreu a todos com uma inundação que o Criador trouxe sobre eles, fazendo uso desse elemento, a água, como os meios da destruição deles. Mas isso não deveria ser encarado como uma coisa casual que veio de si mesmo ou por casualidade, mas era do próprio Deus que rompeu as fontes do grande abismo e abriu as janelas dos céus e destruiu todo o gênero humano, homens, mulheres e crianças, e toda criatura viva imediatamente, enquanto preservava vivo Noé com os que estavam na arca. E visto que eles eram pessoas de tal caráter como aqui descritas, não se deve pensar que o castigo deles termina aqui. É a noção geral dos judeus. Isso, a geração do dilúvio não terá nenhuma parte no mundo por vir, nem se levantará no julgamento.